Fala pessoal, aqui é o Jonathan novamente e vamos para a parte 2 do nosso vídeo da continuação cadastrando um curso do tutor LMS. Então vamos dar continuidade na parte 2? Vamos lá então. Eu disse que na parte 1 eu fiz toda a configuração de como cadastrar o curso. Agora vamos mostrar essas duas partes. Construtor de cursos e PIR, que é esse questionário aqui. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou primeiro mostrar o questionário aqui. Como é que ele funciona? Então eu deixei ativado e eu abri um outro curso aqui que eu já me cadastrei nele. Ou seja, para ele aparecer, a pessoa tem que estar cadastrada no curso. Como vocês podem ver, ele pede para eu continuar. Então eu já estou cadastrado nesse daqui, ó. PLR é o que? Perguntas e respostas. Então, por exemplo, quanto é 4 mais 5? Ou seja, a pessoa pergunta, clica no botão aqui para poder adicionar, vai dar uma carregada. E aí, ó, quanto é que é 4 mais 5? Aí vem uma outra pessoa que está cadastrada no curso e vem e responde, né? Quanto que é 4 mais 5? É 9. Prontinho. E aí fica um histórico aqui, guardado durante isso. Então, PIR, aqui nessas abas aqui, que está ativado, significa isso. Então, os alunos podem interagir entre si, fazendo perguntas sobre o curso, e etc. Mas somente para aqueles que estão cadastrados no curso. Ok? Para quem não está cadastrado, não comprou ainda, ele não vai funcionar, não vai aparecer essa parte. Então é para isso que serve esse PIR, perguntas e respostas. Se quiser desativar, pode ativar. Se não quiser, pode desativar nesse aqui. Então vamos lá para construtores do curso. Vamos clicar então aqui, adicionar um novo tópico. Por exemplo, comece aqui. Ou seja, esse é o tópico, comece aqui. Resumo. Veja a introdução do tal e tal. Um exemplo. Adicionamos tópico e adicionamos o tópico. Só dá para cadastrar aulas ou questionários, perguntas para os alunos se adicionar um tópico. Então vamos lá. Aulas. Clique em aula. Ele pergunta qual é o nome da aula. Introdução. Então é uma aula introdutória. Você pode ficar à vontade para escrever qualquer coisa, alguma descrição sobre essa aula. Pode colocar uma imagem de capa. Vou colocar uma aqui para vocês verem como é que fica. Vou colocar essa aqui como exemplo. E aqui vocês podem colocar o vídeo, YouTube. Então, a mesma coisa quando a gente for cadastrar o curso. Seleciona a extensão que a gente quer, YouTube ou Vimeo, coloca o link aqui. Eu vou pegar um aqui de exemplo. Olha só. Prontinho. De exemplo, e aqui a gente pode colocar quanto tempo vai durar essa aula. Então suponhamos que vai durar 15 minutos. A pessoa vai poder ver. E o upload de arquivo. Se você tiver algum arquivo, adicionar um PDF ou um arquivo Word, e você querer que seus alunos possam baixar esse tipo de arquivo, você pode estar clicando aqui e colocando aqui para seu aluno estar baixando. Por exemplo, você citou no vídeo um arquivo, você coloca aqui e o aluno vai poder estar baixando. Então é assim que a gente cadastra um vídeo de uma aula, na verdade, para os seus alunos. Clicamos em atualizar aula. Prontinho, subindo aqui, ó. Comece aqui, introdução. Aí o mesmo você vai dizer para as outras aulas. Introdução 2, etc. Você vai fazer até acabar suas aulas que você precisa cadastrar. Quer adicionar um novo tópico? Adiciona um novo tópico e dá continuidade. Perfeito? Então vamos para questionários. Como é que funciona questionários? É um pouquinho mais completo. Clicando em questionários, ele vai pedir para nós colocar um título para o nosso questionário. Vamos colocar aqui perguntas.
Aí aqui você pode colocar o que você quiser com respeito à descrição. Dá um save, continua. E aqui ele vai falar, ó, pergunta, adicionar perguntas, então clicamos aqui. Então escreveu a nossa pergunta, vamos ver, vamos lá. Quanto é 1 mais 1? É uma pergunta meio bestinha, mas é só para título de demonstração. E então, depois que você escreveu a sua pergunta, você vai colocar aqui, com desrespeito a como vai funcionar a resposta dessa pergunta. Aqui tem várias opções, mas na maioria das vezes você só vai usar essa. Verdadeiro ou falso, ou seja, verdadeiro ou falso a gente vai usar tanto true como falso na sua resposta. Escolha única, onde ele só pode escolher uma vez. Múltipla escolha, também pode ser. Ou resposta curta, que vai ser texto. Talvez você precise correspondência. Correspondência. O que é correspondência? É quando liga uma resposta na outra. Então aí ele vai ligando pontos em pontos. O resto aqui, imagem correspondente, imagem de resposta, ordenação, preenche as lacunas, open, muitas vezes você não vai precisar usar. Mas se quiser fazer um teste, pode ficar totalmente à vontade com respeito a esses outros daqui. Tá ok? Então olha só, vamos fazer de uma forma simples, resposta curta, que vai ser simplesmente um texto. Então eu selecionei resposta curta, vocês podem editar a qualquer momento se equivocar alguma parte. Aí ele pergunta, resposta obrigatória, é obrigatória ele daqui ou não? Então a gente coloca que sim. Aleatório, se ele vai ficar de modo aleatório com as outras perguntas. Pontos, caso você queira colocar. Isso é bem interessante, porque assim o aluno vai se incentivando. Precisa de mais pontos para atingir tal meta. Então isso aqui é muito bacana. E se você quer exibir para o aluno ou não os pontos. Vamos colocar para exibir. Uma descrição sobre a pergunta. Pode ser qualquer coisa, fica à vontade. Aqui não precisa inserir nada. E mais uma pequena detalhe no finalzinho da questão. Só fazer uma observação, ó, aqui fala que não precisa colocar opções nessa, visto que essa daqui é uma resposta curta. Mas se, por exemplo, você colocar múltipla escolha, ele vai aparecer um botão aqui, ó. Insira opções para a pergunta e selecione a resposta correta. Então, ó, adicionar uma opção. Então você vai ter que colocar aqui, ó, título de resposta. Então você vai colocar e vai colocar somente texto, somente imagem, ambos, atualizar a resposta. Entendeu? Vai adicionar outro. Teste 2. Atualizar a resposta. Então olha só, ele já começa a criar múltipla escolha, como a gente tinha visto lá. Isso é por causa que eu mudei aqui. Então, por exemplo, verdadeiro ou falso. E ele vai perguntar, insira a opção para a pergunta e selecione a resposta correta. Então, ó, verdadeiro ou falso. Então, a resposta certa é falso. Então, vou deixar aqui sem marcar. E quando eu clicar no botão adicionar questão, ele vai entender que essa é a verdade, essa é a resposta certa. Aí, se o aluno errar, tecnicamente, vai estar errado porque a resposta certa é falso. Mas a título de exemplo, eu vou colocar a resposta curta. Então, ó, sempre vai estar mudando aqui. Aqui não precisa na resposta curta porque é texto. Então, não precisa nesse sentido. Adicionar a questão. E pronto. Aí, aqui mesmo você já pode estar adicionando os próximos. Mas eu não vou fazer isso agora no momento. Por causa que não vem um acaso. Só para título de resposta. Ó. Quanto é 1 mais 1? Pergunta 6. Verdadeiro ou falso? Dá um save. Quando dá o save, ele vai perguntar algumas coisas a mais. E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês. Se você quer colocar um tempo limite. Eu gostaria que o meu aluno fizesse em 1 hora essas questões. Eu coloquei 60 questões, um exemplo. Fizesse 1 hora. Então você pode colocar aqui o tempo limite. Aí você pode ocultar ou mostrar. Nesse sentido. Aqui tem minutos, segundos, dias e semanas. Normalmente usa-se horas ou minutos, né? Com respeito a isso daqui. Mas isso, mais uma vez, é opcional. Você não precisa colocar necessariamente. Modo de feedback do questionário. O que seria isso? É que no finalzinho, o que você quer que aconteça do questionário? Resposta mostrada após a conclusão do questionário, essa é a padrão, caso você queira. Modo de revelação.
mostrar o resultado após a tentativa, ou seja, automaticamente vai mostrar o resultado para o aluno, se ele errar ou acertar. E modo de nova tentativa, eu gosto muito desse porque é padrão e é mais fácil do aluno entender. Tá ok? Então, esses 3 aqui vocês podem ficar à vontade para poder mexer. Como vai finalizar o questionário. Tentativas permitidas. Então, lembrando, né? Então, suponhamos, eu quero que o meu aluno só tente até 3 vezes. Se tiver tenta 3 vezes, vai ser reprovado. Pode até 20 tentativas. Por padrão, a gente coloca 10. Nota mínima, então, suponhamos que ele tem que acertar 80% para poder dar a continuidade do curso. Então, isso é bem interessante também, mas você pode mudar para 90 ou diminuir para 70. Máximo de perguntas permitidas para responder, pode colocar o número que você desejar. E configurações avançadas, né? Tem algumas opções a mais, né? Iniciar automaticamente o questionário, então quando ele clicar na página, você quer que inicie automaticamente para o seu aluno, sim ou não? Então vai do seu gosto. Layout de perguntas, aqui você pode estar brincando para ver qual é o melhor formato para vocês. E ordem das perguntas, aleatória, clássica, ascendente ou descendente. Ocultar número de perguntas, né? Ou seja, você quer que ele mostre o número de perguntas para o aluno, aí dependendo você pode deixar. Limite de caractere para resposta curta, ou seja, lembra quando eu coloquei lá na resposta para ser texto? Então aqui ele coloca, você tem a opção de deixar um limite de caracteres, ou seja, de quantos ele pode escrever, até 200 letras, ou se não, até 500. E damos salvar e próximo. E pronto, foi adicionado o nosso pergunta aqui, nosso questionário. Então é bem simples, né? Aulas e questionário. Subindo mais um pouco, sempre quando você for editar nesse sentido, ou for adicionar alguma coisa aqui, na parte de cursos, você vai vir aqui, ó. Você sempre vai clicar em atualizar. Não é só adicionar lá não. Você clica em atualizar, que ele vai estar atualizando para nós toda essa parte, junto com o questionário. A título de exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Botão direito do mouse, em cima do link, vamos abrir. Abriu. Como eu estou como administrador, eu consigo acessar gratuitamente. Cliquei, dei um start no curso e eu vou direto aqui, ó, para perguntas. Quando eu clico aqui, ó, vocês podem ver o link do vídeo que eu coloquei lá, já aparece aqui. Quando eu clico aqui em perguntas, a gente pode ver as perguntas que eu coloquei lá. Aí, ó, questionário, perguntas, o texto de exemplo que eu coloquei, iniciar questionário. E aqui o aluno, no caso, vai estar começando, verdadeiro ou falso. E aí vai estar dando continuar. Quanto que é 1 mais 1? Ele dá a resposta e envia o questionário. E finaliza assim para ele. Tá ok? Então a aula foi isso. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E até logo.